Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno da disciplina de arte. E o que é que nós vamos ver hoje nessa aula do nono ano? Nós vamos falar sobre as intervenções artísticas, mais em específico, as intervenções urbanas. Venha cá comigo, vamos ver os nossos objetivos. Analisar e compreender como são desenvolvidas intervenções urbanas, conhecer alguns artistas e algumas produções desses artistas. Gente, antes de começar mostrando as produções, mostrando exemplos que os artistas fazem, vamos fazer umas perguntinhas para ativar o nosso conhecimento prévio, as nossas lembranças, nossas memórias. Olha, você sabe o que é intervenção urbana? Em algum momento da sua vida você escutou essa palavra? Já viu com algum professor de arte em algum momento da sua vida? E o artista Banksy? Você já ouviu falar nesse cara, no artista Banksy? Dito isso, vamos adiante com os nossos conteúdos de fato. A gente começa logo de cara com o Banksy propriamente dito. Olha só, vocês estão vendo aqui essa obra aqui à direita, que é um telefone, né? uma cabine telefônica bem típica de um local no mundo, bem característico, não tem nenhum outro local no mundo essa cabine. Você sabe adivinhar onde é? Bom, se vocês falarem Inglaterra, Reino Unido, em específico em Londres, acertou. É dessa região de onde esse artista vem. Ele vem de Bristol, na Inglaterra, e é por ali que ele começou os seus trabalhos. Ninguém sabe ao certo qual é a identidade dele. Ele é um cara que é ousado demais. Ele gosta de chamar a atenção, ele gosta de provocar. Né? Por esse fato, ele é procurado pela polícia. Ele é procurado até pela polícia internacional, porque ele andou cometendo algumas coisas. Porque esse trabalho dele, convenhamos, é ilegal. Apesar de ser interessante de analisar, apesar de trazer uma reflexão em quem está olhando, esse trabalho não é autorizado pelo governo ou pela propriedade privada daquele local. Ele simplesmente vai lá e faz. Por isso que ninguém sabe a identidade dele. Ele vive fugindo. E isso há muito tempo, há mais de 20 anos, tá? Enfim, aqui você tem então uma cabine telefônica inglesa assassinada. Ele colocou num beco sem saída, lá na cidade de Londres. E o curioso é que ele com a equipe, ele não está sozinho, ele tem uma equipe, eles se vestiram de funcionários da prefeitura para poderem fazer essa ação, sem serem percebidos ou sem serem incomodados. Eles usaram até um guincho para levar essa escultura que o artista produziu. Olha como o cara é ousado, não é? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês mais algumas obras dele que trazem algumas reflexões. Então imagine você está andando pela cidade, pelo centro de uma cidade, ela é a característica de uma cidade grande, são os prédios, é um universo cinza, sem cor, não é verdade? Então você está ali no dia a dia, de estudo, de trabalho, cansado, e você vira a esquina e se depara com arte. É ilegal? Não podemos deixar de lembrar disso. Algumas obras de arte de intervenções são autorizadas, mas nem todas. Mas enfim, você está virando ali e se depara com uma obra de arte. No caso, essa do Banksy. O que será que ele quis passar de mensagem com essa obra? É uma empregada doméstica colocando a sujeira por debaixo dos panos. É como se toda a sujeira da cidade, é como se todo o pecado da cidade, ela está colocando ali por debaixo dos panos. É muito poético, é interessante, né? Essa outra obra é uma obra que eu acho muito bonita, ela traz uma poesia que mostra uma criança, tá em preto e branco, né? E a única coisa colorida é o balãozinho que a criança está perdendo, aquele balão de festas que ele voa, né? O balão de gás hélio, e a criança está perdendo. Quando a criança ainda carrega toda a sua inocência, vocês sabem muito bem que pequenas coisas é como se fosse o universo dela. Então, ao perder esse balão, ela está perdendo tudo que ela queria naquele momento. Então, ela pode abrir o choro. É uma coisa poética que traz da importância que as crianças dão às pequenas coisas. Esse outro aqui é um pouquinho mais ácido. Ele tem 3 crianças e uma delas está hasteando uma bandeira. Sabe quando você tem que cantar o hino na sua escola e todo mundo fica com a mãozinha aqui do lado, ou em alguns locais, dependendo do hino, coloca a mãozinha no peito e fica olhando para a bandeira,
não é? Então, aqui você tem, no lugar da bandeira, você tem uma sacola de mercado. É como se as crianças estivessem tendo o patriotismo em relação ao consumo, não é? E essa última obra aqui que eu vou mostrar para vocês é uma obra muito emblemática, é a mais forte que eu trouxe, que no centro traz uma criança nua, sofrendo e gritando, e do lado esquerdo dela, o Ronald McDonald, que representa uma rede de fast food, e do lado direito, o Mickey Mouse, que representa parques temáticos e filmes de animação da Disney. Tá? O fato é que essa criança é uma vietnamita. O Vietnã teve um grande conflito há muito tempo com os Estados Unidos. E os Estados Unidos criou armas demoníacas para tentar destruir a população do Vietnã. E a criança ali em questão recebeu uma arma química nas costas chamada de napalm. E ela está com as costas derretendo por conta do calor e ela está correndo em direção à câmera do fotógrafo que tirou essa foto. Então, bem que se traz o sofrimento de uma vietnamita e o paradoxo da alegria norte-americana segurando as mãos dela, não é? Então, vamos fazer o nosso primeiro teste. Qual das alternativas a seguir corresponde corretamente à proposta de trabalho do artista britânico Banksy? Alternativa A, procura decorar a cidade com cores e alegria. Alternativa B, procura trazer o incômodo através de imagens reflexivas. Vamos lá, gente, respondam para mim, por favor. Bom, gente, voltamos aqui. Se você prestou atenção no que eu falei com bastante calma, deu para entender que o grande objetivo do artista britânico Banksy é causar algum tipo de reflexão em quem vê o seu trabalho. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B.
procura trazer o incômodo através de imagens reflexivas. Eu quero voltar um pouquinho aqui na obra para poder falar um pouquinho mais dela, porque é um artista que eu particularmente gosto demais, certo? Então, essa obra aqui, ela traz uma ironia muito forte, né? Porque quem iniciou esse conflito de guerra foi a grande potência norte-americana. O Vietnã é um país tão pequenininho, tão pequeno, em termos de proporção territorial e de poder de arma, que é covarde, é uma covardia. Para vocês terem uma ideia, essa arma química que os Estados Unidos criou, chamada Napalm, ela é proibida. Ela é proibida, de tão demoníaca que ela é. Eu vou explicar para vocês rapidinho o que ela é. É a gasolina, certo? Alterada na sua parte molecular, e ela se transforma, em vez de líquida, numa coisa mais pegajosa, mais gosmenta. Lembra um pouco de gelatina, só que mais grudento. Tá? E aquilo, quando pega fogo, não tem um poder de explosão tão alto quanto uma gasolina líquida. Ela pega fogo constantemente e demora muito tempo para apagar. Até mesmo água não apaga aquilo dali. Então os aviões soltavam o napalm, essa substância, e ela era incinerada no meio do ar e era literalmente chuva de fogo. Então imagine crianças, idosos sofrendo por conta de ideais políticos de uma grande nação que quer investir em cima de uma pequena nação. Né? É terrível. Né? E fica o questionamento. Apesar dessa fotografia ser muito importante para a gente lembrar do passado e das atrocidades que o ser humano é capaz de fazer, a gente fica com o questionamento. O fotógrafo, ele tirou a fotografia, mas será que ele ajudou aquela criança? Né? Fica esse questionamento na nossa cabeça, mas é importante para a gente lembrar do passado. E o Banksy, de maneira extremamente sábia, coloca os dois ícones da alegria das crianças, da felicidade das crianças, segurando a mão de uma menina vietnamita, que até hoje ela sobreviveu, sofre de dores crônicas, ela sofre de uma dor que nunca vai passar, ok? Vamos adiante, tá? A gente vai falar aqui do Mark, o Mark Jenkins. Ele é um cara que também gosta de provocar, né? Ele trabalha com escultura, gente. Eu não vou ler o texto porque ele é muito comprido, mas ele trabalha com escultura. E são esculturas realistas no que diz respeito à sua proporção, mas elas não têm rosto, uma escultura sem rosto. Ele pega essa escultura e coloca em algum lugar da cidade grande, dos centros da cidade, coloca roupa nelas e faz com que elas interajam com o ambiente de alguma maneira. É o chamado gente estranha. E isso, de fato, causa uma estranheza absurda em quem está passando por ali. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Olha só. Aqui, não parece uma pessoa com a cabeça, né, com o cone encostado ali na parede? É uma escultura. Imagina você está passando por isso e se depara com isso, né? Olha essa outra interação com as esculturas. O lance do Mark é que ele tenta fazer com que as pessoas se desconectem um pouco da sua rotina, porque quando a gente está indo estudar, quando a gente está indo trabalhar e passa pelo centro, é como se a gente estivesse no piloto automático, a gente tem que ir de ponto A a ponto B. E quando a gente se depara com uma coisa diferente como essa, a gente quebra a nossa rotina e começa a refletir, certo? Vamos fazer mais um exercíciozinho? Dessa vez é dissertativo. Olha lá, olha lá. Escreva um texto em seu caderno, utilizando como base as seguintes questões. Qual das obras que você viu mais lhe chamou a atenção? Por quê? Qual a sua opinião a respeito das intervenções urbanas? Então, a partir dessas perguntas, você elabora um textinho, mostra para o seu professor, isso pode gerar um debate, um diálogo, uma reflexão bem interessante. Já voltamos.
Voltamos aqui. Bom, aqui não tem uma resposta correta. É um texto extremamente pessoal que faz com que você reflita com seus colegas e com o seu professor. Questões dissertativas têm este poder e elas são bem interessantes e eficazes para esse tipo de estudo, ok? Vamos adiante. Nesse ponto, eu vou trazer para vocês aqui dois artistas que eles trabalham mais a parte visual, não tanto reflexiva. É algo só que te impacta visualmente, tu acha bonito, tu acha curioso, causa até uma certa nostalgia, né? Mas é só dentro deste campo. Olha só, aqui você tem um encanamento e a artista Kelly Goller, ela faz com pequenas pastilhas de azulejo essa impressão de que há uma água escorrendo, só que em formato de pixels. Aqueles pontinhos que formam imagens na questão do computador, da internet, né? Então é como se fosse uma imagem pixelizada da água. Aqui do lado, também a mesma coisa. E o último artista seria o Space Invader. O Space Invader é um francês, ele é amigo pessoal do Banksy, então é uma das poucas pessoas que conhece a identidade do artista britânico, e ele também faz trabalho com pastilhas. Ele cola essas pastilhas na parede, formando imagens, e imagens que remetem ao universo dos games, ao universo dos videogames da década de 80 e da década de 90. Então tem um apelo super nostálgico, como o caso aqui do Pac-Man, que traz aqui uma lembrança dos fantasminhas do Pac-Man, né? E isso é bem curioso, bem interessante. Então imagina, você está cansado, você está exausto do seu dia a dia, passando pelo centro e se depara com uma obra grandiosa, feita com pastilhas de azulejo, né? Formando uma imagem de um jogo que você ama da sua infância. Pô, você fala, meu Deus, deixa eu tirar uma foto disso aqui. Então, a arte urbana, né? A intervenção urbana, ela causa tudo isso, a estranheza, o incômodo, a parte reflexiva e também a parte apreciativa de você achar bonito, ter a sensação nostálgica. Isso é sensacional, é isso que a arte deve propor, certo? Concorda comigo? Vamos lá, deixa eu passar aqui. Aqui eu repeti, é o Pixels em Nova York, não tem problema. Vamos fazer o nosso último teste, olha lá. Qual é a função de uma intervenção urbana? A. Fazer com que as pessoas que visitem museus possam interagir com a obra. Alternativa B. Modificar o cenário urbano através da arte. Gente, por favor, se vocês prestarem atenção na minha aula, isso aí tá fácil demais. Vamos lá, já voltamos.
Gente, fácil demais. Em nenhum momento eu citei museu em nossa aula, em galeria de arte, eu não falei disso. A intervenção urbana, como o nome já diz, ela sai desse meio exclusivo, único de arte no museu e na galeria, e ela coloca na cidade como se a cidade fosse um museu a céu aberto. Ali você não paga para ver, você não paga para apreciar, ali é gratuito, tá ali na sua frente, apreciando, tá? Então, logicamente, a alternativa B é a alternativa correta, modificar o cenário urbano através da arte, ok? Então, o que é que nós vimos na aula de hoje? Nós analisamos e compreendemos como são desenvolvidas as intervenções urbanas, conhecemos alguns artistas e as suas produções. Gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula, tanto quanto eu gostei de prepará-la. Nos vemos numa próxima. Abraço! Tchau!